Existe homem. Tá difícil de achar, dona. As mulheres solteiras, levante a mão aí, a turma que está na pista. Isso, Deus abençoe vocês. Se vocês acharem um homem, não precisa nem procurar se é bonito ou feio. Se for um, já separa, ok? Coloca num canto que o negócio está desafiador. Está igual o mico-leão dourado, para ver só em cativeiro. Bom, gente, é sempre um prazer, pastor Paulo, né? É meu pastorzão, essa é uma extensão, né? Eu acho que o projeto Recomeçar Lá é uma extensão da Igreja Batista. Sou muito grato a toda essa família, né? Foi aqui que eu fui consagrado pastor. Eu aprendi a honrar muito as pessoas que semeiam na minha vida, e o ministério deste homem é um ministério muito relevante para mim. Eu me sinto muito em casa aqui, né? E eu quero conversar com vocês. Essa é uma segunda-feira dedicada à família. E se você tem uma Bíblia aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, verso de número 3. Jonas, capítulo 1, verso 3, eu vou ler aí depois da palavra Tarsis, que diz: e descendo a Jope. Deixa eu deixar você achar aí, porque eu queria que você marcasse isso, levasse para a sua casa, né, e desse uma olhadinha aí com muito carinho. Vamos lá, Jonas capítulo 1, verso 3, depois aí da palavra Tarsis, né? Da primeira palavra Tarsis do versículo, né? Acharam? Amém? E nos diz assim: e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha para mim aqui, né? O pastor já orou com vocês. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, e quero fazer uma aplicação deste navio que está prestes a zarpar de Jope para ir em direção a Tarsis. Eu quero fazer um paralelo e uma aplicação desse navio, como se ele representasse a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família, o meu casamento, o seu casamento. Todas as vezes que eu usar essa expressão navio, ou eu falar o que está acontecendo no navio, na verdade, eu quero que você entenda que é o que está acontecendo no nosso casamento, é o que está acontecendo na nossa família, é o que está acontecendo na nossa casa. É isso que eu queria que você refletisse hoje. O navio está sendo preparado para fazer uma viagem de sucesso, uma viagem não muito difícil, num local nem tão desafiador assim, saindo de Jope para ir em direção a Tarsis. Está tudo preparado. Ele é um cargueiro, é verdade, mas também é um navio de passageiros, e além disso, ainda tem a tripulação. E tudo está sendo preparado para que essa viagem aconteça. Porém, um problema ele vai acontecer, e ele é tão grave que tudo indica que esse navio vai afundar. Aplicando, o problema é tão grave que indica que esse casamento vai afundar. O problema é tão grave que indica que essa família vai afundar. O problema é tão grave que indica que essa casa vai afundar. Tinha tudo para ser um sucesso, mas está na iminência de um fracasso. E o que é que está acontecendo aqui?
O que será que vai acontecer nessa história no que diz respeito a esse navio? Ou seja, no que diz respeito a essa casa, a essa família, a esse casamento, que tinha tudo para dar certo, filhos que tinham tudo para dar certo, casais que tinham tudo para dar certo, e de repente, o tudo para dar certo vai embora, e o que nós vemos é o caos sendo instaurado, são perdas acontecendo. E por que é que tudo isso começa? A intenção de fazer essa viagem era boa, era positiva. Onde é que as coisas começam a complicar? O texto que li diz assim: e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Alguém vai entrar nesse navio. Alguém vai se inserir neste local, nesta família, nesse casamento, no meio dos filhos. Alguém vai se introduzir ali de uma forma sorrateira, em alguns casos, mas em outros de uma forma velada, explícita. O texto aqui não diz quem é, mas nós que já conhecemos, sabemos que é um desobediente. Um desobediente vai entrar naquele navio. E quando um desobediente entra no navio, quando alguém permite alguém entrar ou se aproximar do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa esposa, sim, isso já vem lá do Éden. Vamos lá. Onde estava o homem quando quem não deve se aproxima de sua esposa? Em alguns casos, adultério. Na história do Gênesis, a queda da humanidade, ou do homem. A primeira coisa que vamos olhar aqui é: e pagou a sua passagem para entrar no navio. Quanto custa para se aproximar de você? Qual é o preço que alguém tem que pagar? Será que basta ter uma boa aparência? Será que basta aparecer bem vestido? Será que basta, saber falar bem? Será que é só chegar num carro, morar numa boa casa? Será que basta te mostrar um bom cartão de visitas e isso é o suficiente para entrar na nossa vida, para entrar na nossa família, para se aproximar do nosso casamento? A chegada de um desobediente nesse navio vai levar este navio para o fundo, e o dono do navio não é profeta. O capitão do navio não desobedeceu a Deus, ele só cometeu um erro, e esse erro vai custar para ele um alto preço: receber ou permitir aproximar de seu navio, entrar alguém que está fugindo de Deus. Fugindo de Deus porque não tem intuito de obedecê-lo. Fugindo de Deus porque não concorda com aquilo que Deus está fazendo. O pastor Marcos estava falando aqui sobre a onipresença de Deus, a onisciência e a onipotência. Ninguém se esconde dele. Ninguém pode impedir de que ele o possa corrigi-lo. Ele sabe de todas as coisas, está em todo lugar e tem todo o poder. Mas quando eu olho para essa família, e é assim que eu vou tratar esse navio, eu vejo que Jonas, ele entra, porque pode pagar o ingresso. E eu gostaria de hoje estimular você, marido, a aumentar o preço a ser pago, a estabelecer novos critérios, a criar um processo seletivo
Por que é que as famílias de antigamente ruíam menos que as de hoje? Se deterioravam menos do que a de hoje? Se olharmos alguns anos atrás, a escassez, as dificuldades eram muito maiores do que vivemos hoje. Mas havia um processo bem mais seletivo do que o de hoje. Pode ter certeza. Quando olhamos para alguns anos atrás, você quer ver? Quem aqui tem mais de 40, levante a mão quem não tem vergonha. Isso. Deixa eu te falar, lembra quando tu era garoto? Ou você era uma mocinha? Que chegava um rapazinho lá na sua casa para chamar você para sair e você estava sem camisa dentro de casa? E aí então a sua mãe falava para você assim: vai lá botar uma camisa que você não vai sair sem camisa. E quando você ia, você pensa que ela queria colocar a camisa em você? Não. Ela falava para o rapazinho: entra, meu filho. Mora onde? É filho de quem? Quem é seu pai, sua mãe? Mão na parede, encosta. Davam uma geral, sim ou não? O que era aquilo? Era nossa mãe dando uma dura, revestando quem ia se aproximar do filho dela. Sim ou não? Sim. O marido tomando mais conta da mulher, a mulher tomando conta do marido. Tira a blusa, deixa eu ver o colarinho. Isso, miserável. O que é? Pastor, isso é perda de privacidade, uma ova. Isso é cuidado com o patrimônio. Sim ou não? Sim. Não tem nada de errado nisso não. Observar quem é que se aproximava do nosso maior tesouro, que é a nossa casa, a nossa família. Hoje, os nossos filhos brincam com quantas pessoas? Você conhece os amigos do seu filho? Aliás, você nem sabe por quê. Os amigos dele são tudo na casa deles. Não vem mais para a casa da gente, porque o Satanás sabe, se vier, os pais dão uma olhada. Uns meninos com os quartos tudo preto. Umas caveiras penduradas. E o seu? O seu brincando com esses meninos. Cheio de caveira, uns meninos esquisitos. Parente assim, ó, do Satanás. E nós nem sabemos. Um dos últimos massacres nos Estados Unidos, a mãe ficou chocada ao entrar no quarto do filho. Ela não sabia que o filho tinha o quarto daquele jeito, com tantas figuras. Não pode entrar, não pode entrar no quarto do filho, não. Meu filho, mamãe pode entrar aí? Que é isso, maluco? A casa não é sua? Sim ou não? Não come do seu feijão? Enquanto morar lá tem que cumprir o protocolo. Mete o pé na... Ai, maluco, encosta, tira a mão do teclado. A casa caiu. O que é isso, pastor? E isso é proteção daquilo que é de mais valioso para nós. Eu já contei essa história aqui. Eu fui pregar num evento de adolescente. Ia pregar depois do jantar. Cheguei no evento. Tinha um grupo de adolescentes. E aí uma mocinha veio me receber e me disse: pastor, senta aí para o senhor jantar, que depois o senhor fala aí conosco. Falei: tá joia? Sentei. Quando eu comecei a comer, lá no refeitório tocou um telefone. E aí a moça chegou e gritou o nome de uma menina. Quem é? Fulano de tal. Aí a menina falou: eu. Aí a cozinheira falou assim: sua mãe está no telefone. Menino, quando falou mãe, as meninas tudo gritou, os meninos: bebezinho,
Mamãe quer saber se já tomou mamadeira? Vai lá, menininha, dá mamãe. Eu fiquei com a raiva, mas eu não desafio quadrilha. Então, eu fiquei quieto comendo, mas fiquei nervoso. Né? Eles falam que é bullying. Na minha época, bullying era para fazer café. Quem aqui, quando era pequenininho, foi chamado de cabeção, narizão, cabelo de fogo, pezão, baleia, dumbo? Ninguém virou serial killer. Sim, uma sociedade diferente, forte. Hoje a menina termina com o menino. Ela machucou meu coração. A partir de hoje não quero nada mais com mulher. Tu é doido, maluco? Na nossa época nós namorava até mulher de banca de jornal. E tu hoje, o mundo está muito mudado, meu Deus do céu. Pois a menininha entrou lá. E eu continuei comendo, eu acho que todo mundo esqueceu dela. De repente voltou a garotinha. Saiu e gritou bem assim quando saiu. Aí, gente, era a mamãe no telefone. Queria saber se eu estava bem. Falei com ela que estava. E se ela ligar umas 20 vezes para saber como é que eu estou, atendo porque é minha mãe. Se a sua mãe não liga para você, isso não é problema. Menino, que vontade de fazer assim. Mas a quadrilha continuava lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos aqui um grande exemplo. Não venda um ingresso para entrar na sua casa, na sua família, para se aproximar de seus filhos, de sua esposa e de seu marido. Porque senão sua casa pode cair. O Jonas entrou, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso. E foi para onde? Depois você lê. Lá para o porão. Escondeu. Olha que o navio vai afundar por causa de Jonas, sim ou não? Sim ou não? Mas Jonas está onde? No porão, porque às vezes o que vai nos levar para o fundo não fica visível. Entendeu? O que vai nos levar para o fundo, ou quer levar nossa família, os nossos filhos para o fundo, fica lá no cantinho. O que destrói casamento não é o que acontece na sala, é o que acontece no quarto. Entendeu? Quando ninguém está vendo, aquela arrogância, aquela violência, seja psicológica, seja física, sabe? Aquela vontade que o seu marido está de fazer amor e a senhora não abençoa. Falo mesmo. Entendeu? Falo mesmo. Vou embora agora mesmo, não sou pastor de vocês. E vai que eu abençoo um homem aqui, já estou feliz. Já. Isso aí, querido. Esse dia o cara falou, e aí, pastor, com a vida sexual em dia, como é que tá as coisas? Falei, querido, apetite eu tenho, eu estou sem talé, que eu estou ficando velho, não é verdade? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Coloque isso no seu coração. Nós temos que estar atento àquelas coisas que tentam se esconder para que não sejam localizadas. E aquela mágoa que não é tratada, é aquele problema que entra no nosso casamento, entra na nossa família para deformar as emoções de nossos filhos, para fazer com que eles fiquem rebeldes, para fazer com que eles comecem a admirar, porque o mundo mudou, gente. Na minha época, sabe quem era coringa? Um vilão. Sabe quem é coringa hoje? Um anti-herói. Para mim, anti-herói é vilão. Mas o pessoal não fala mais vilão, que é para botar o cara que é ruim, bonzinho. Mentiolate, anti-herói. Aquilo é uma praga de um vilão que ardia, que só o cão. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos estar atentos. É muito importante isso. O que vai levar aquele navio, aquela família, aquele casamento, não é o que está no convés, porque no convés está o bonito, a gente está arrumadinho, o sorriso está nos lábios, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas cuidado,
com aquelas coisas que se escondem no porão de nossas emoções, lá no porão do nosso casamento. Quantos casais aqui hoje, presentes ou nos assistindo online, que já dormem separados? Que aparece na igreja de mãozinha dada. A paz do Senhor, querida. Ai, amor, fulana. Aí ela fala, nossa, amor, como que ela está bonita. Fala isso no domingo e na segunda-feira você está ouvindo os dois falarem de divórcio. O que é isso? É a diferença do converso para o porão. Nós precisamos fazer uma visitaçãozinha. Sabe por quê? Porque o capitão do navio, ele está lá procurando no convés o que vai nos levar para o fundo. E sabe o que está acontecendo no meio daquela tempestade trazida pela desobediência de Jonas? A carga vai embora. Para aliviar o navio, para dar flutuabilidade para o navio, sabe o que acontece? Começam a jogar a carga. O problema não era a carga, o problema era Jonas. Mas enquanto não joga Jonas fora, a carga vai se perdendo. Muitas famílias vão perdendo coisas que não precisavam perder, e mantendo coisas que deveriam jogar fora. Muitos. Está assim de famílias, de homens, perdendo sua credibilidade. Sim. Sabe, por causa da desobediência, da entrada de alguém ou de algo na sua vida, por se aproximar dele ou dela, começou a dar a essa pessoa um nível de comportamento que destruiu credibilidade. Sim. Uma das melhores coisas que podemos ter para com os outros é credibilidade. Aprenda isso. Quando alguma mulher, em última instância, me procura e diz, pastor, eu não quero viver mais com ele. Querida, mas Deus pode mudá-lo. Não pode, pastor. Eu não acredito nisso. Porque esse camarada já disse para mim que ia mudar pelo menos umas 20 vezes. E só sentir que o perigo da separação foi embora, ele voltava a chegar de madrugada, a beber de novo, a fumar, a cheirar, a paquerar, a esconder celular. Pessoas vão perdendo coisas que não precisavam perder, porque era só remover o que precisava ser removido. A carga está indo embora, sabe? Perdendo a paz no lar, perdendo coisas materiais, o dinheiro indo embora, as dívidas se acumulando. Pessoas vão vendo ao longo da sua caminhada o quê? O que a presença da desobediência traz. Aquele navio começa a ficar mais leve. Sim. Mas a leveza daquele navio, na verdade, tem a ver com perda de coisas cruciais. A carga era valiosa, ela está indo embora, e a tempestade não para, e o que está acontecendo? Até que o homem chega no porão, porque é lá no porão, sabe? É lá naquelas coisas que nós fazemos quando ninguém está vendo. É lá naquele site que a gente visita. É lá naquela solicitação de amizade que nós dissemos sim. É naquele ambiente da escuridão, da solidão, onde ninguém está vendo. É lá que está o problema. Se nós não mexermos no porão, nós vamos afundar. A nossa casa vai afundar, porque esse navio, ele vai afundar, porque a cada dia que passa, a presença da desobediência, ela aumenta a intensidade da tempestade e das perdas. É isso. Quando este homem localiza Jonas, ele não sabe que ele é o problema, mas ele tira Jonas do porão e leva para o convés. Ele tira Jonas da escuridão e leva para a claridade, e leva para a luz. Agora Jonas está lá, vendo a tempestade acontecer.
e começam a sinalizar, buscar uma sinalização para ver o que é que está acontecendo. E todos aqueles que levam a sua história para a luz, inevitavelmente, a Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, esquece essa repetição. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, não é batei, batei, nem pedi, pedi, é pedir. Não é por muito falar que você vai ser atendido. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. O que nós vemos aqui é a seguinte proposta: quem quer mudar de vida, muda ao lado de Deus, porque Deus não faz média com ninguém. Quando o responsável por aquela família, por aquele navio, tomou uma posição, foi buscar as escuras e trouxe as claras, tudo, Deus sinalizou Jonas. Jonas foi identificado. O indivíduo, a coisa, o motivo, o problema foi visto às claras, foi desnudado. E agora, Jonas está diante dele e ele diz: eu sou hebreu, sou um profeta, desobedeci a Deus e entrei no seu barco. Sabe o que perguntaram a ele? Por que é que você fez isso? Simples. Porque o ingresso para entrar na sua vida estava barato. Eu só estou aqui porque você, é isso? É isso. Eu só estou aqui porque você me deixou entrar. Eu sou a prostituição. Eu só estou aqui porque você me deixou entrar. Eu sou o vício. Eu só estou aqui porque você me deixou entrar. Eu sou o ódio. Sim. A pergunta é: quanto custa para o ódio entrar em você? Quanto custa para a prostituição, para o adultério? Quanto custa para a inveja? Qual é o preço que a desobediência precisa pagar? O que ela precisa te oferecer de benefício? Porque na verdade é um benefício que te trará um mal muito maior. Mas agora que este homem quis, ele foi lá, tirou das escuras, trouxe as claras. E é a mesma história do Josué. Ah, Senhor, por que o Senhor não nos deixou perecer do outro lado? Vencemos Jericó, estamos perdendo uma batalha para Ai. Ô Josué, qual é o problema, querido? Qual é o problema? Está chorando por quê? Tem desobediência no meio do arraial, tem maldição. Enquanto isso não for tirado daí, vocês não ganham ninguém, porque vocês não ganham pelo seu braço, mas é pela minha presença. Nossa casa fica de pé, não é porque somos habilidosos, é porque Deus tem nos sustentado e colocado a sua mão sobre nós. Agora, o Jonas está lá, e Jonas disse: o problema sou eu. E sabe o que Jonas disse? Me joga fora do barco. E eles disseram: não, nós não vamos fazer isso não. Aí você pode pensar assim: pô, Jonas não podia pular? Jonas é o problema, sim ou não? E problema não vai embora sozinho. Problema não pula fora da nossa vida. Somos nós que temos que colocar ele para fora da nossa vida. E problema não é para dar paliativo, é para resolver. Entendeu? Por exemplo, tem uma mulher bonita lá no seu trabalho, aquela cavala, aquela mulher assim 2.0, modelo bem mais novo que a sua. E ela começou a olhar para tu assim. Você gostou ou não? Dela te olhando. Não fala nada não, maluco. Sua mulher está aí. Eu não estou aqui para... Claro que gostou, maluco. E a senhora não ri não. Que mulher, quando tem homem maneiro olhando para ela, elas gostam. Aqui elas são discretas. Olha sem nós notar. Elas são falsas. Porque homem, eu já falei isso aqui. Homem, se passar um mulherão bonitão assim, gostosão, olha como é que o homem olha.
Caraca, maluco, Deus é bom para alguém aí, hein? Louvado seja Deus. Sim ou não? Sim. Às vezes perto da mulher, tem mulher que dá um beliscão. Mas você vem com a sua esposa, lá vem um homão, aquele homão também, aquele, sei lá. Aqui que eu vou falar que o homem é maneiro. Do jeito que as coisas andam, eu vou pro ralo, é ou não é verdade? Mas aquele homem que a senhora acha bonito, e a senhora vem com o seu marido, a senhora faz assim, ó. Três olhadas de 2 minutos, viu tudo. A primeira olhada ela escaneou o malandro. A segunda olhada ela comparou com você. A terceira olhada ela te reprovou. E você nem notou. Se você está no lugar, presta atenção. Você namorou uma menina. Quando você tinha 15 anos, ela tinha 13. Linda, aquela paixão. Hoje você tem 50. Ela tem 48, achou você na rede social e pede amizade, maluco, vê a foto da dona. Se tiver bagunçada, aceita. Se ele tiver feio, barrigudo, aceita. Agora, se tiver maneiro, que é tentação. Você está rindo de mim? Que nada, de tu. Todos, gente, isso aqui é a vida real, isso aqui é reality show. O bagulho aqui é doido. O negócio aqui é a Vera. Entendeu? Não dá para brincar com isso não. Tem gente que fica com pena de tirar aquilo que vai levar nossa casa, nossa vida para o fundo. Não. Jonas falou, não saio. Só se me jogar. Pular ou não pulo. O nosso problema não vai embora sozinho não, tem que tirar. Entendeu? Pastor não fala isso. Talvez, quem é o problema? O Marquinhos, seu namorado. Que a senhora quer servir a Deus e o Marquinhos quer se servir de você. Pastor, como é que eu vou jogar o Marquinhos fora? Eu estou com 28. Solteira. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Marquinhos já é a minha última opção. Querida, crê em Deus. Nós precisamos tirar da nossa vida, entendeu? Tudo aquilo que pode fazer com que nossa história, nossa família, nossos filhos, nosso casamento afunde. Pare de brincar com Jonas. Pare de vender ingresso barato para gente desobediente, para coisa que não deve estar na nossa vida, nem na nossa história. É isso. Quando eles pegam e jogam o Jonas fora, graças a Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? O que é que aconteceu? Está ruim a máscara? Isso tem um troço que eu vou tacar fogo. Quando tudo isso acabar, essa praga. Hoje é uma benção, né? Mas é uma praga. Fui correr esses dias com esse troço, respirei a metade do que eu estava botando para fora, comecei a dar uns streamlink. Falei, eu estou morrendo, meu Deus do céu. Eu vou tacar fogo nisso. Porque eu sei que você está rindo, mas eu não posso ver sua alegria. Olha só. Então, escute bem, nós não podemos brincar com isso. Quando o Jonas é posto para fora, sim ou não? Sim ou não? E olha como é que o negócio é complicado. Quantos homens iam fazer o navio afundar? Quantos? Um só. Quando o capitão do navio chega, ele diz, aí gente, vamos procurar e cada um clame ao seu, porque ele está dizendo o seguinte, nós estamos numa situação que é a seguinte questão, se afundar para um, afunda para todo mundo. A falência de uma família, a dissolução de um casamento, é uma perda generalizada, não é só para você. É para a família do seu pai, para a família da sua mãe, é para a comunidade de fé que você caminha, é para com seus vizinhos, é uma dissolução, mas pensa num desastre. Mas quando
a desobediência é colocada para fora, a primeira coisa que acontece é a tempestade passou, sim ou não? Mas e a carga do navio? Se perdeu. A carga do navio se perdeu. É importante entendermos isso e por isso eu quero estimular você a agir agora e colocar aquilo que pode levar você para o fundo, para fora, antes que comece a fazer com que você perca algumas coisas. Pode ser a sua saúde, pode perder o amor de sua esposa, ou dividir sua mulher com um outro relacionamento, porque devido ao caos, você acabou empurrando seu cônjuge para uma situação de adultério, de paixão indevida. Você pode, numa situação dessa, perder um filho para as drogas, ter um filho muitas vezes confuso em todo esse ambiente, né, cultural que vivemos, perder a sua própria identidade. O que nós temos de mais valioso, meu irmão e minha irmã, é a nossa casa e a nossa família. E como chefes de família, seja você aí, né, mulher ou homem, como responsável por proteger, ou que haja uma parceria entre vocês dois, é importante. Primeiro, criarmos um ambiente bem seletivo. Quem se aproxima, quem frequenta a nossa casa, quem pedimos conselhos. É muito interessante. Se você hoje ganhasse 10 milhões de reais, dificilmente você pediria conselhos para administrar esse dinheiro a qualquer um. Você procuraria um especialista em finanças para descobrir onde é mais rentável aplicar o dinheiro que você ganhou. Então, se você vive uma crise conjugal, por que pedir conselhos para alguém falido e derrotado nessa área? Por que não canalizar, certo, os seus questionamentos para alguém que é vencedor, que pode te dar uma boa diretriz? Porque no mundo em que vivemos, dinheiro vale mais do que família. Os valores estão invertidos. Eu preciso, nessa noite, deixar essa mensagem para vocês. O que é, pastor? Não entra. Na minha casa não entra, na minha intimidade não entra. Eu procuro dar uma olhada. Meus 2 filhos são maiores de idade. Eu tenho um que é casado, já sou avô. Mas não é por isso que eu não olho com quem meu filho está andando, o que é que ele está conversando, o que é que ele está vestindo. Por quê? Porque é minha função proteger, para não ver minha família, minha casa afundar. Há uns anos atrás, quando eu tinha uma agenda muito pesada, muito, chegava em casa praticamente para trocar de mala. Levava comigo 5, 10 caixas de DVD. Sabe, Deus abençoava. As pessoas compravam aqueles DVDs. E eu comecei a dar para minha esposa um estilo de vida que eu nunca pude dar antes, que o pai dela não pôde dar, que boa parte das amigas dela não tinha. Até que um dia eu fui colocar a mão na minha esposa e ela me perguntou, você conhece, né? Ela me perguntou, quem é você? Ah, você deve ser o dono do banco, o cara que trabalha bastante para mandar o dinheiro para casa. E ela me disse, Cláudio, eu já vivi com você sem dinheiro, mas eu não quero viver com seu dinheiro sem você. O que era aquilo? Ela, minha esposa, dando um grito de socorro e me dizendo, cara, está na hora de mudar.
essa dinâmica de vida. É importante nós entendermos isso, mas eu estou falando isso aqui para vocês. Mas quando minha mulher me falou isso, não tinha ninguém perto. Nós estávamos no porão da nossa intimidade, porque é lá, é no quarto dos nossos filhos de porta fechada. É lá que as coisas acontecem. É nesse ambiente obscuro, secreto, escondido, que a desobediência costuma ficar quietinha, para fazer de conta que não há nada de relação entre o que está no porão e o que está acontecendo lá fora. Todo vendaval, tudo aquilo que está colocando a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, não há mais diálogo, agora as coisas caminharam, o filho ficou rebelde, começa a gritar com a mãe, né? Começa a medir força com o pai, a mulher agora não sabe se fica a favor da menina ou do marido, e aí o dinheiro foi embora, e aí a doença chegou, e quando você vê, você diz: o que aconteceu comigo? Não sei o que aconteceu. Pode procurar no porão. É lá que Jonas sempre vai se esconder. Que Deus tenha misericórdia da nossa família, mas que possamos hoje tomar um posicionamento de coragem, de trazer aquilo que está escondido à luz. Posso ouvir um amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.